vocês possam fazer as colocações de vocês ou alguma pergunta ou alguma partilha que vocês tiverem, tá bom? Então, nós dissemos no começo que, no primeiro momento, que as novas comunidades são uma novidade e devem ser tratadas como tais, né? Como uma novidade, e que a gente se aproxima delas como um mistério, porque é um verdadeiro mistério que Deus derramou sobre a sua igreja, portanto a gente tem que ter respeito para com ele. O fenômeno, ele não é só uma novidade, mas se apresenta também com uma heterogeneidade muito grande, assim, uma diversidade. As comunidades são muito diversas, tem comunidades muito diferentes umas das outras, com compromissos diferentes, com jeito de ser diferente. São coisas que o Espírito Santo suscita, né, para este ou para aquele carisma. Então, são muitas, né, mas talvez 10% dessas comunidades daqui a 50 anos vão existir. Talvez apenas 10, em torno de 10, 5, 10%, muito provavelmente. Você diz, baseado em que você diz isso, Ronaldo? Na história. A história da igreja demonstra isso. Sempre que aconteceram fenômenos carismáticos de explosão de vida religiosa, nem todos os grupos têm a mesma capacidade de, digamos assim, de perpetuação. Por exemplo, o monaquismo, que é o fenômeno que dá origem à vida religiosa, é um fenômeno no Egito, é uma coisa de louco, né? Tanto de monge, de gente, de convento que você tinha nos desertos do Egito. Vá no Egito hoje que você não encontra mais nenhum deles. Quem conseguiu se perpetuar? Os cistercienses e os beneditinos. Você tem aí alguns grupos, né? E aqueles grupos de inspiração beneditina que conseguiram continuar. Na época das ordens mendicantes, né, que estourou o fenômeno do franciscanismo e surgiram os dominicanos, também existiam muitas outras instituições, outros movimentos, mas quem sobreviveu? Quem é que a gente conhece hoje? Os franciscanos e os dominicanos. Então você não tem. Aí, quer dizer que a gente vai se acabar? Vai, muitos de nós vai se acabar. Nós vamos cumprir com nossa missão, e depois a gente vai se acabar. E algumas de nossas instituições, provavelmente elas persistam aí para ser um tesouro, né, para a igreja, né, que seja um tesouro mais perene. Né? Mas o que é de Deus não se acaba. O pessoal gosta de dizer isso, né? O que é de Deus não se acaba. Acho tão interessante. Não, o que é de Deus se acaba, sim. Não há problema nenhum de se acabar. Porque a gente se acabou, a gente não é de Deus. Não, Deus suscitou alguém para cumprir uma missão num determinado momento, ou suscitou alguém ou uma instituição, ela cumpriu e depois ela pode se acabar, não tem problema. Muitas vezes esse fim é por causa do pecado humano. Pode ser um problema que não era para acabar, foi o homem mesmo que destruiu a sua obra, porque se afastou do essencial. Mas não tem fundamento essa ideia. O pessoal fala que foi Gamaliel que disse isso, né? Que Gamaliel disse que o que é de Deus não se acaba. Não, na Bíblia Gamaliel não diz isso. Ele diz que houve alguns fenômenos, né? Algumas pessoas líderes, e que alguns grupos se destruíram por si mesmos. E ele afirma ao sinédrio judeu, ele diz que se essa obra provier de Deus, não podereis desfazê-la. Então, o que ele diz? E isso a Bíblia diria para cada um de nós: se você quer desfazer uma obra e essa obra provier de Deus, você não vai conseguir desfazer. E você vai correr o risco de entrar em luta contra o próprio Deus. Essa é a motivação de Gamaliel. Mas a história demonstra que muitas coisas que foram suscitadas pelo Espírito cumpriram sua missão e depois se acabaram. Outras vão persistir. Né? Então, nós temos, inclusive, comunidades muito diferentes na sua complexidade. Nós temos comunidades que são mais simples na forma de organizar, né?
não é que elas sejam menores na dignidade. Às vezes a pessoa diz assim, nós somos só aliança. Eu acho tão interessante que a pessoa diz só aliança. O tom dela é um tom assim, como quem diz, nós não somos muita coisa não. Quem tem comunidade de vida, então seria uma comunidade maior, uma comunidade mais digna. Não necessariamente. Uma comunidade pode ter o chamado para ser aliança. E vai cumprir a sua função e sua missão como comunidade de aliança. Aliás, algumas comunidades que foram chamadas assim, por causa dessa mentalidade, inventaram de criar a comunidade de vida, foi só para assistir. E usar uma palavra bem feia. Foi só para atrapalhar a coisa. Não adianta, o Evangelho de São João diz, ninguém pode atribuir-se a si algo que não lhe foi dado do céu. Então, é bom a gente discernir bem, né? O que realmente nos foi dado como dom para que a gente faça e não para que a gente ficasse espelhando, né, nas outras pessoas ou tentando, através dos nossos preconceitos e dos nossos paradigmas, querer fazer aquilo que não nos é dado do céu. Então, discernir bem, né? Se uma comunidade é chamada a ser uma comunidade de aliança, seja uma comunidade de aliança. Firme, cumpra com sua missão. Normal, vai ser santo do mesmo jeito, né? E não há uma dignidade menor em ser de comunidade de vida ou de aliança. Tem implicações práticas diferentes. É claro, não é a mesma coisa você ser um membro de aliança do que você, por exemplo, ser um membro de vida, deixar tudo, fazer um voto de pobreza radical, etc. Não é a mesma coisa. São implicações diferentes. Talvez, do ponto de vista prático, uma comunidade de vida seja mais exigente. Mas não, tem a mesma dignidade, entendeu? Isso é como ser flamenguista. Flamenguista é um dom do alto. Você não pode ser. Você não pode forçar a barra para ser flamenguista. Você recebe do céu, né? Então, os próprios fundadores, eles têm que reconhecer isso, né? Eu vejo que alguns... Reconhecer isso, reconhecer o tamanho que Deus quer para nós. Comunidades pequenas, elas são muito importantes. A gente, às vezes, eu fico olhando o fenômeno, por exemplo, das novas comunidades. Você já notou que tem poucas comunidades grandes. A maioria são comunidades pequenas, e elas são muito importantes no contexto da evangelização que nós estamos aqui, que se exige hoje. Às vezes até localizada, mas é um sinal de Deus ali. É um sinal de Deus, uma oportunidade para que as pessoas encontrem o Evangelho, né, naquela circunstância cultural que ela está vivendo. Aí alguns fundadores, alguns líderes precisam reconhecer isso, porque senão você vai querer ficar na ânsia de querer atingir certos níveis, né, de formação de comunidade que não é para você. Eu vejo grupos incipientes, às vezes grupos pequenos, com linguagens de uma estrutura grande, como, por exemplo, eu já boto o nome de formador geral, fundador, cofundador. Uma vez eu fui numa comunidade, que eu gosto de conversar com as pessoas, né? E conversando com o rapaz, faz quanto tempo que você está aqui? Ele disse, fazem 3 meses. Aí eu perguntei, o que você está exercendo aqui? Aí ele falou, eu sou formador geral. 3 meses que estava na comunidade. Ele já tinha o título de formador geral. Só que o cara está 3 meses na comunidade, ele não desestruturou nem o processo de conversão dele ainda. Ele nem sequer caiu ainda como é que diz? As coisas não vieram à tona, as coisas que ele precisa converter. Aí você vai já dar um título. Um fundador uma vez, conversando comigo, este é o meu cofundador. Achei tão engraçado, né? E o cofundador lá, na posição, né? Parecia que respirava fundo, inflável. E eu cá comigo, o que é um cofundador, né? Porque eu sou o cofundador da minha comunidade, né? Mas nunca requisitei esse título. A comunidade que disse que eu era cofundador. Tudo bem, botou lá no estatuto, eu sou cofundador.
Aí eu brinco com eles, com os meninos da comunidade, e para que serve um cofundador? Hein? Porque o fundador eu sei, ele faz tudo isso aí que a Alessandra faz. Agora, o cofundador faz o quê? Para que serve? Qual é a minha identidade? Eu não sei, ninguém sabe dizer. Não tem, até porque na vida religiosa não tem cofundador. Tem cofundadores históricos, que é diferente. São as pessoas, todos aqueles que começaram com o fundador, mas esse status que a gente dá de um segundo membro, isso aí foi um negócio que a gente criou. Pode ter sentido. A Alessandra, por exemplo, quando vai ter solenidade de recepção de votos, né, de recepção de compromisso, ela que recebe os compromissos. Aí ela quer que eu entre também e suba no palco lá na hora da missa. Eu tenho que entrar de mão dada com ela. Aí eu faço, amor, para que eu vou entrar com você? Eu não vou fazer nada lá em cima. Você vai receber os votos do povo. E eu vou fazer o quê? Não, mas você tem que subir, porque você tem que subir. Aí quando teve uma vez que quando eu subi, estava lá, né, bem sentado assim do lado, esperando a hora da consagração dos votos dos meninos. Aí alguém chegou, bateu no meu ombro e me entregou a bandeja dos sinais. Aí eu disse, pronto, descobri qual é a identidade do cofundador, é segurar a bandeja dos sinais. Depois eu fiquei rindo com o pessoal, digo, vocês nunca me tiram essa bandeja, senão eu entro em crise. Eu entro em crise, eu não sei mais quem eu sou dessa comunidade. Sou eu que carrego essa bandeja, viu? Porque a gente cria títulos, sabe? A gente começa a criar funções. Uma comunidade de 4 membros precisa ter funções. No primeiro momento, a gente vai convivendo, Claro, se tem uma referência de liderança, sempre deve ter. Mas não querer criar uma estrutura, né? Uma estrutura pesada, porque a gente vai no congresso, né? Aí vê aquelas pessoas, né, falando sobre essas coisas. Ou então nós criamos regras exorbitantes. Tem umas comunidades que criam umas regras que é coisa de monge. É assim, coisa para, sabe, rezar o rosário todo dia, e 2 horas de adoração, e não sei mais o que, não sei mais o que. O cara, ele está tão sufocado com o compromisso de oração que ele não reza. Ele não reza, não tem tranquilidade para rezar, ele não se relaciona com Deus. Ele passa o dia todo preocupado de cumprir com aqueles mecanismos. Mas é porque Deus me inspirou. Vamos discernir também, porque pode ser que Deus esteja dizendo uma coisa e a gente está entendendo outra coisa. E os enfileiramentos de baluarte que a gente tem hoje? É um negócio impressionante, né? Tem comunidade que tem 10, 12 baluartes. Eu não sei como é que é isso não, gente, sinceramente. Desculpa, mas não sei como aguenta, porque nós temos uma e eu fico tonto para viver o que ela prega. Eu imagino que tem 12, 14. É tudo da imagem. Porque você tem que, né, simbolizar, tem que ter a dimensão simbólica. É tanto da imagem que aquele ambiente até fica poluído visualmente. E ambiente poluído, você sabe, dificulta a espiritualidade. Aí entra, às vezes, alguns sinais, inclusive, né? Essa coisa do hábito, que hoje já não tem muito mais, porque principalmente Dom Alberto, né, outros bispos bateram muito nesse negócio, né, que a gente não devia usar hábito, porque isso era da coisa da vida religiosa. Pessoalmente, eu nunca achei isso tão grave, entendeu, de usar hábito, porque hábito também, a vida religiosa não patenteou hábito, não. Se alguém quer usar hábito... Agora, eu tinha algumas coisas que eu não simpatizava muito, assim, e que, de certo modo, agredia a vida religiosa e que isso causava um problema. Por exemplo, eu vi um grupo de uma comunidade uma vez, vestido daqui para cima, com um negócio verdadeiramente medieval. Né? Aquele negócio de capuz, umas coisas assim, uma cruz imensa, daqui para baixo essas calças de folgada cheia de buraco,
e uns tênis pants, né, coisando luz. Quer dizer, fica um negócio contrastado. Daqui para cima você é consagrado, daqui para baixo você é, sei lá, roqueiro. Aí é complicado, né? Ou, vi certa vez uma comunidade muito boa, inclusive, mas é uma comunidade que tem um sinal muito ostensivo, porque geralmente as comunidades têm sinais, mas essa tinha um sinal muito ostensivo, você via de longe, e a moça consagrada com uma blusa, com as costas toda nua. Isso agride a vida religiosa, né? Porque você não... Quando o religioso olha, vai dizer, poxa, está inadequado as coisas, não está batendo, não está casando o negócio. Então precisa ter um tanto de discrição, né? Tirar essas regras exorbitantes, algumas titulações precipitadas, sem falar, e aí a gente vai ter que ser muito honesto, de alguns fundadores que eles se consideram acima do bem e do mal. Eles acham que eles são os iluminados, né? E que todo mundo tem que obedecer a eles. É como se fosse a diferença entre cachorro e gato, porque o meu filho gosta muito de animais, e uma vez eu estava pregando um retiro, e eu vi que era dentro de um seminário, e o reitor tinha um cachorro e um gato, e de vez em quando o cachorro e o gato vinham para assistir minhas palestras, só que eles se revezavam, né? Eu acho que eles eram educados assim, para não vir brigar, os dois, né? Só que o cachorro vinha mais do que o gato. E vocês sabem que cachorro gosta mais de igreja do que gato, né? Isso é verdade. Gato parece que é meio arredio, não gosta muito de religião, não. Daí, quando eu cheguei em casa, eu conversando com o Iago, né, partilhando com ele, disse, olha, meu filho, tinha assim e tal. Né? Aí ele disse, pai, o pessoal, quem lida com animal, diz mesmo que gato e cachorro, eles são muito diferentes, assim, especula-se até o pensamento dos dois. Diz que quando alguém dá comida ao cachorro, o cachorro faz assim, o cachorro pensa, nossa, ele me deu comida, ele deve ser um Deus. Aí quando alguém dá comida ao gato, diz que o gato pensa assim, nossa, ele me deu comida, eu devo ser um Deus. A diferença, né? Então... Tem fundador cachorro e tem fundador gato. Né? Tem fundador que Deus dá uns dons a ele faz, nossa, né? Ele é Deus, ele me deu dom. Mas tem fundador que, quando recebe uns dons, é ele que se sente o Deus, né? Ele que acha que está acima do bem e do mal, né? Então, começa a cultivar uma idolatria fora do comum, se fazem chamar de pai, né? Adoram manter as pessoas dependentes dele, né? Então trava o surgimento de novos carismas, de novas lideranças, né? Amarram muitas vezes as coisas, né? Essas nomenclaturas mesmo que nós usamos, essa coisa de o pai fundador, a mãe, quando é uma coisa que surge naturalmente na comunidade, né? Porque as pessoas vão reconhecendo uma paternidade ou uma maternidade espiritual, tudo bem. Mas quando é artificial, aquele negócio de pai, mãe. Eu cheguei numa comunidade uma vez, tinha tanto do passarinho, né, dessa casa, eu já achei estranho, porque tinha um monte de passarinho dentro de umas gaiolas dentro dessa casa. Que eu já vi de tudo em casa de comunidade, mas passarinho nunca tinha visto. Ainda mais naquelas gaiolas grandes, sabe, aqueles viveiros grandes. Aí eu disse, de quem são essas... Tinha uma moça lá conversando, eu disse, de quem são esses passarinhos? Ela disse, é de pai. Eu achei que era do pai dela, que tinha deixado lá, né? Deixa que ela estava falando do fundador dela. Na Remidos, inclusive, eu tive dificuldade até de assumir isso, porque algumas pessoas começaram a me chamar de pai, não assim diretamente, às vezes numa carta, num cartão, né? Você é nosso pai. Eu digo, para com isso, eu não sou pai de ninguém, não. Eu não sou pai de ninguém, não. Depois eu tive que ser curado para poder aceitar que algumas pessoas fazem isso com muita honestidade, com muita tranquilidade, assim, não vai ter nenhum tipo de afetação, né?
Lá na Paraíba tem uma comunidade chamada Servos de Maria, que os fundadores são chamados de paizinho e mãezinha. E eles começaram, não sei se foi artificial, mas hoje é natural. O nome dela, o nome mãezinha, se incorporou ao nome dela, de tal maneira que todo mundo chama ela de mãezinha, inclusive os bispos. Os bispos chamam ela de mãezinha. No caso desse, de repente, não, porque incorporou, é uma coisa que parece natural, entendeu? Mas aquela coisa artificial, forçada, sem falar que cria problema, sobretudo em comunidade de vida, com os pais biológicos, né? Que agora os casais da comunidade de Remídios começaram a ter filhos, e os pequenininhos começam a me chamar, a mim, a Alessandra, de vovô e vovó, e eu já estou ensinando a chamar de vô 3. Porque o 1 e o 2 é o dos pais, eu não quero confusão com o avô de ninguém, né? Está entendendo? Então, assim, ter prudência nessas coisas ajuda muito. Você não, e muitas vezes isso é resultado dessa coisa, dessa tendência da gente de criar uma estrutura, né, que dê a nós um certo tipo de status, né? Sem falar em alguns mitos, por exemplo, o mito de que todo fundador é louco. Certo? Todo fundador é louco. Ele chega, manda a gente fazer as coisas, depois manda fazer de outro jeito e a gente tem que ir atrás. Não, todo fundador não é louco, não. Tem fundador louco. Mas todo fundador não é louco, não. Eu conheço muito fundador que são ponderados, eles são inspirados por Deus e muitas vezes fazem essas coisas que a gente não entende. Aí a gente tem que ir atrás. De Alessandra mesmo eu já tive que ir atrás de muita coisa. Nem que seja consertando o que ela fez. Mas ela não é louca, não. Ela não é doida, não. É como se tem uma situação, algumas pessoas que quando se identificam, quando se auto-identificam como fundadores, eles acham que são homens extraordinários. Ou mulheres extraordinárias. E eu preciso dizer a vocês, tem fundadores que são homens e mulheres extraordinários. Mas o fato de você ser fundador não faz de você um homem extraordinário. É muito diferente. Não é o título, não é a coisa. Sabe, eu recebi, então agora eu sou uma pessoa acima da média, fora da média. O fundador não é louco. São pessoas equilibradas, responsáveis, não agem com irresponsabilidade. E por isso a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Não se pode colocar, por isso não se pode colocar tudo num balde, pegar todas as comunidades e botar tudo num balde como se fosse a mesma coisa. Não, tem comunidades e comunidades, são heterogêneas, são diferentes umas das outras e precisa-se proceder a um discernimento. E esse discernimento, ele, pelo menos no que diz respeito a legitimar a coisa, pertence ao bispo diocesano. E disso não tem como fugir, viu, gente? Não tem como fugir. O bispo pode ser quem ele seja, pode ser preconceituoso, tudo que você imaginar, mas não tem como a gente fugir. O discernimento pertence ao bispo diocesano, claro, com os instrumentos próprios. Porque também a gente não pode entender essa coisa que eu estou falando, que pertence ao bispo diocesano, como se ele fosse um iluminado que vai dizer tudo o que nós somos. Não estou falando isso. O bispo utiliza os instrumentos, o direito, a teologia, os assessores, a escuta, a tradição da igreja, a história, para poder ajudar no discernimento. Mas não tem jeito. A gente tem que dialogar sobretudo com o bispo da diocese. Tem que fazer esse diálogo, né? Vou mostrar para vocês aqui, só para encerrar, alguns critérios chamados critérios de eclesialidade. Alguns de vocês talvez até já tenham visto isso na Christi Fidelis Lais. Mas é importante a gente retomar, porque, como eu disse, o
quando o bispo ele vai ajudar no discernimento de uma comunidade, ele tem que levar em conta esses critérios aqui. Não pode se basear no que ele gosta ou no que ele não gosta. Você está entendendo? O bispo não gosta disso, então ele não vai reconhecer o carisma. Não, não é assim que funciona. Ele tem que levar em conta os critérios de eclesialidade. Ele tem que saber se aquela comunidade se encaixa dentro dos critérios de eclesialidade. E o conhecimento disso serve, inclusive, para a gente, às vezes, fazer um diálogo com o bispo. Por exemplo, quando nós chegamos em Campina Grande, a diocese estava vacante. Aí, quando o bispo novo foi nomeado, a gente marcou uma audiência com ele, foi conversar com ele, se apresentou, disse quem nós éramos, tal. Sabe o que ele disse? Não gosto de comunidade, e se pudesse não tinha nenhuma na minha diocese. Desse jeito, a cara da gente. A Alessandra disse, o senhor não gosta, mas o senhor já encontrou a gente aqui, e agora? Não, eu acolho. A Alessandra disse, acolhe desse jeito? Ele disse umas coisas, aí ficou aquele negócio meio tenso, né? Um pouco tenso no começo, tal. Mas dali mesmo ele marcou um dia para ir na nossa casa. Uma conversa como essa é uma conversa tensa, você sai preocupado, né? Sai preocupado. E agora, como é que vai ser? Nossa relação com esse bispo, tal. A gente já estava todo instalado na diocese. Isso foi de tarde, de noite eu dava aula no seminário na época, no curso de teologia, eu fui para o seminário e fui dar aula. Quando eu estou no meio da aula, alguém chega, um dos seminaristas, professor Ronaldo, posso dizer o nome dele, não tem problema? O Jaime está te chamando ali. Eu disse, mas não é possível, esse bicho já bateu em mim de tarde, quer bater de noite. Aí pedi licença à turma e saí. Cheguei, ele estava paramentado, ia entrar para celebrar. Sabe o que ele queria comigo? Pedir desculpas. Pedir desculpas. Quando eu cheguei em casa, eu disse a Alessandra, não se preocupe, nós não vamos ter problema com esse bispo. Porque um bispo que tem a coragem, a humildade de pedir desculpa a um leigo, porque tratou inadequadamente numa audiência, ele não é orgulhoso, ele não é difícil. Não, vai dar tudo certo. Dito e feito. Hoje eu tenho, inclusive por Dom Jaime, carinho filial. Porque as coisas que ele ensinou, que a gente foi conversando, foi o bispo que nos deu o reconhecimento definitivo, e o bispo que ensinou uma coisa muito importante. Um dia ele disse para mim, meu filho, que ele falava assim, bem grosso, né? Meu filho, do bispo nem tão perto, nem tão longe. Isso mesmo, eis um homem sábio. Nem precisa estar muito perto para poder ficar, né, aquela coisa muito enrolada, mas também não pode ficar muito longe, né? Ele era muito engraçado, ele falava assim, uma vez ele foi celebrar um encontro nosso, achei tão engraçado, porque ele ia saindo e uma mulher o acompanhou, né? A mulher disse, Dom Jaime, me ajuda aqui, Dom Jaime, eu estou com um problema, o senhor pode me ajudar? Ele disse, diga, Neuzinha. Aí Neuzinha disse, Dom Jaime, o senhor lembra do meu nome? Ele disse, está no seu crachá. Era muito engraçado ele. Hoje é o arcebispo de Natal. Mas toda vez que eu encontro com ele, eu fico muito contente, assim, porque ele foi uma pessoa muito importante para nós, dada essa característica que ele tinha, de não ser uma pessoa arrogante, né? De não estar por cima da coisa. Ele reconheceu um erro, né? E a partir daí a gente só conseguiu ter uma relação de muito carinho, de muita amizade. Então, assim, às vezes conhecer algumas coisas é importante para a gente conseguir dialogar, não é desrespeitar,
o bispo. Nós estamos hoje vivendo uma leva, um movimento de muito desrespeito com os bispos, eu acho. Pelo menos alguns grupos, alguns setores. Eu vejo alguns vídeos no YouTube que eu fico assim, ó. Como é que o pessoal pega, às vezes, falas dos bispos e fica deturpando, né? Criando situações inadequadas, desnecessárias, fazendo até comentários jocosos, fazendo chacota dos bispos, chamando a CNBB de sindicato. Espera aí, nós estamos falando de uma conferência episcopal, é uma conferência de apóstolos, de sucessores dos apóstolos. Então, do jeito que existe arrogância, muitas vezes, às vezes, do lado deles, parece que a gente vai perdendo o senso do respeito, né? Não se fala com um bispo de qualquer modo. Você vê que eu já tive muita coragem de dizer muita coisa a eles, quando tive a oportunidade de falar para eles, mas quando eu converso com um assim diretamente, eu sou fraco, mole. Tudo que ele diz eu digo sim, senhor. Espera aí, nós estamos vivendo um pouco dessa fase, né, de retirar, não sei se é um resultado desse processo de dessacralização da sociedade. A gente não tem mais o discernimento das coisas sagradas, acaba também perdendo o discernimento a respeito das pessoas sagradas. E aí, né, faz um nivelamento que não é saudável. Agora, dentro daquilo que é sua área de conhecimento, dentro da sua experiência, dentro do seu direito e do seu dever de contribuir com a igreja, dialogue, diga o que você pensa. Não é? Questione. Eu tinha um bispo que uma vez ele disse assim, eu era coordenador da renovação carismática da minha diocese. Ele disse, eu quero que vocês parem de orar em línguas. Eu disse, tá. Tá, o senhor quer que a gente pare de orar em línguas. Por que o senhor quer que a gente pare de orar em línguas? Ele disse, porque essa não é a única expressão da renovação carismática. Vocês têm várias expressões da renovação carismática. Então, use as outras, porque essa provoca escândalo. Mas o senhor reconhece que é um dom do Espírito? Reconheço, mas provoca escândalos. Como é que um dom do Espírito provoca escândalo? Tá, eu disse, a gente não tem é claro que a renovação carismática tem outras expressões, mas se o senhor tirar o dom de línguas da renovação carismática, o senhor tira da igreja, porque só a renovação ora em línguas. Mas o senhor é o bispo. Se o senhor disser que é para ser assim, será assim. Ele olhou para mim e disse, eu sou o bispo, é para ser assim. Pronto. Eu discuti com ele, eu argumentei respeitosamente, mas ele insistiu. Será assim? Mandei uma carta para todo mundo dos grupos de oração, né? O bispo não quer que nós oremos em encontros abertos, só nos fechados. Tá. Todo mundo obedeceu. Mudou de bispo. Quando mudou de bispo, era o povo ligando para mim. Ronaldo, e agora? Você já perguntou ao novo bispo se a gente pode voltar a orar? Eu digo, perguntar, meu filho, volta a orar. Enquanto ele não proibir, está tranquilo. Se eu vou perguntar a ele, ele vai dizer, o outro disse o quê? O outro não está sabendo de nada, volta a orar. E o outro nunca proibiu, mas então, seguimos com o nosso carisma, né? Então, esses critérios aqui, que são importantíssimos, eles estão definidos na Christi Fidelis Lais, viu? O primado dado à vocação de cada cristão à santidade. Então, o que a gente tem que observar? Observar se a comunidade está levando as pessoas à santidade de vida.
E a santidade em seus diversos aspectos, não numa perfeição comportamental somente, porque às vezes a gente confunde santidade com perfeição externa, comportamental. A santidade é muito mais do que isso, viu? Não é porque a pessoa usa roupas compridas e ora e reza o texto todo dia e vai à missa diária que ela é santa, não. Então tem que avaliar bem essa vocação. Depois, a responsabilidade em professar a fé católica. Então ele deve observar também se aquela comunidade ela se reveste de ortodoxia católica, ou seja, se ela está com uma pregação católica, se ela tem se espelha na tradição católica, se ela respeita a estrutura da Igreja Católica, porque, e até em termos de método, se ela executa métodos católicos. Então, vamos dar alguns exemplos extremos, como nós temos visto hoje. Alguns grupos e até comunidades que, se não explicitamente, implicitamente são sedevacantistas. Ou seja, acha que o Papa Francisco não é um Papa legítimo. Quem é que pode dizer que um Papa não é legítimo? Se ele foi eleito seguindo todos os protocolos normais de uma eleição, do mesmo jeito que foi eleito Bento XVI, do mesmo jeito que foi eleito João Paulo II, do mesmo. Então, isso aqui são deslizes de ortodoxia. Isso aqui é um critério de discernimento que se deve levar em conta. Não é? Então, alguns grupos mais extremos, inclusive, têm dito hoje que o Papa Francisco é o anticristo que sentou na cadeira de Pedro. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, inclusive, com os discursos que retiram a autoridade do Papa, porque se você retirar a autoridade da igreja, você torna a igreja acéfala. E uma instituição sem cabeça, sem comando, ela faz isso aqui, ó, ela pulveriza. Quando eu estudei renovação carismática, eu descobri, né, também por causa da literatura, que a renovação carismática, historicamente, teve três grandes, que Leonardo Boff chama de devoções brancas da renovação carismática, que é o Papa, a Eucaristia e Nossa Senhora. Veja, se alguns grupos de renovação começarem a questionar o Papa, daqui a pouco eles começam a questionar também a Eucaristia e Nossa Senhora, a meu ver. E isso aqui é uma tendência protestante. Mas o Papa está fazendo coisa errada. A Igreja de Roma está fazendo coisa errada. Mais do que a Igreja do século XVI, quando Lutero iniciou a Reforma, eu garanto a você que não. Que a Igreja do século XVI era muito pior. Tinha muito mais escândalo. Tinha muito mais problema. E o que foi que aconteceu? Um padre que resolveu questionar a autoridade do Papa, porque a reforma protestante, a base dela é o questionamento da autoridade do Papa. Não é essas outras coisas que a gente tem hoje do protestantismo. A gente acha que as diferenças entre católico e protestante é porque é Nossa Senhora, é imagem. Isso aqui foi depois é que foi surgindo essas bobagens. Porque o que causou a ruptura foi o problema da autoridade do Papa. Lutero não tem problema com imagem, não tem problema com Nossa Senhora. Calvino não tem. Dá para entender? Quer dizer, como é que começou o protestantismo? Começou questionando a autoridade do Papa. Olha, se nós não vamos ao mesmo rumo. Isso tem que ser observado. Porque pode ser um erro de ortodoxia. Não se tem a responsabilidade de professar a fé católica. Ou seja, um grupo que pregue uma coisa que não é a fé católica, chega a ser um grupo irresponsável. Ele tem a irresponsabilidade de pregar uma coisa que não é aquilo que a igreja
coloca. Dá para entender? Algumas tendências, por exemplo, você quer ver a ideia muitas vezes até de providência divina que nós temos em alguns grupos do catolicismo é muito assemelhada à ideia de teologia da prosperidade do protestantismo. De tal maneira que você às vezes tem um pregador católico que age e fala mais como um protestante em termos de conteúdo do que como um católico. Por exemplo, essa ideia de que a providência divina se manifesta somente através da dimensão material. A providência divina é uma coisa muito mais ampla, gente. Mas toda vez que a gente prega sobre providência divina, pelo menos eu nunca vi outra abordagem senão essa. Os caras vão pregar sobre a providência divina. Quais são os exemplos que eles dão? Exemplo de coisa material. Todos os exemplos são assim. Eu estava precisando pagar uma dívida e recebi o dinheiro. Eu estava não sei o que. A providência divina, ela é muito mais ampla. Um sofrimento pode ser uma providência divina. Não é? Isso é católico. Protestante não, protestante fala só de... Ou seja, nós podemos ter pregadores católicos, com rosto católico, até com muito sinal católico, até muito rigoroso liturgicamente, inclusive, esses negócios todos assim que a gente vê por aí, mas com um discurso protestante e conduzindo as pessoas a práticas espirituais, né, que não condizem com a ortodoxia católica. Me faça entender, gente? Não estou criticando ninguém, assim, as pessoas, os grupos. Eu acho que cada grupo tem alguma coisa para nos dizer e eles precisam se organizar. A gente tem que sempre partir do princípio que é Deus que os inspira. Mas, para o bem nosso, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E os bispos precisam observar isso, né? Aí sim, eles vão ter que observar. Por isso, quando um bispo chama a atenção para uma coisa, né, de uma pregação, um modo, uma metodologia que nós estamos fazendo, aí a gente deve prestar atenção, porque ele tem mais experiência do que nós nesse ponto. Apagou, padre. Eu acho que foi o mau contato do cabo aí. Voltou. Era o cabo aqui. A conformidade e a participação na finalidade apostólica da igreja, né, que é outro critério de eclesialidade, ou seja, essa comunidade, ela está em conformidade com a finalidade apostólica da igreja, que via de regra, para que a igreja existe? Vocês sabem? O padre Pepe certamente sabe, mas ele não vai se meter. Papa Paulo VI, na Evangelho Nunciandi, a igreja existe para evangelizar. Então, essa comunidade está em conformidade com a missão da igreja, ou seja, ela está evangelizando, ou ela está criando um grupo elitista em torno do seu fundador, um grupo que está se achando melhor do que os outros, que está caindo numa coisa que o Papa Francisco chama de neopelagianismo ou neognosticismo, que eram duas heresias que a gente tinha no começo do cristianismo, que prescindia, sobretudo o pelagianismo, prescindia da graça divina, achava que todas as coisas e toda a santidade era adquirida com esforços humanos, com uma espécie de engenharia. Dá para entender? Ou é uma comunidade evangelizadora que está ali, está lutando para converter, para trazer pessoas afastadas. Esse é um critério que tem que se levar em conta. Só tem mais dois, viu? E eu encerro. O empenho de uma presença na sociedade humana. Aqui entra o aspecto da contribuição que as nossas comunidades podem dar para a sociedade, não somente para a igreja, para o aspecto interno das paróquias,
para as pastorais, mas qual é a contribuição também que nós podemos dar para a sociedade? Onde é que nós podemos influenciar as pessoas? Que tipo de inserção nós podemos fazer, até através dos nossos membros, no mundo do trabalho, na política, na economia? Aí tem que cair alguns preconceitos também nossos, porque a gente adquiriu um certo preconceito, por exemplo, com política. A gente acha que se tiver alguém entre de nós que for, não sei se é aqui assim, mas na minha região eu já vi muito isso, né? A pessoa é do grupo de oração, aí se candidata, aí a gente acha que a pessoa vai se corromper. Está se desconvertendo. Ou o cara está querendo ajudar a sociedade. E às vezes o cara se corrompe mesmo, porque entra num mundo cão, como é a política, e não tem o apoio da comunidade. A comunidade abandona ele, começa a tratar como se fosse alguém que se desconverteu. Tem um primo de Alessandra que ele é vice-prefeito de uma cidadezinha lá, e um dia ela estava tentando convencer ele a sair da política. E ele é louco por política. Ele gosta demais daquele negócio, né? E é uma pessoa boa. Aí ele recorre a mim, ele chama, Ronaldo, vem aqui, diga que ela está querendo que eu saia da política, o que é que você acha? Eu disse, Alessandra quer entregar a política aos maus, ó. Tem que deixar as pessoas boas entrarem. Porque se a gente abrir mão, se a gente excluísse, né? Porque eu acho tão interessante algumas pessoas que a gente com as quais a gente conversa, né? A pessoa diz assim, eu não aguento mais aquele meu trabalho, sabe? Ronaldo, você não imagina, todo mundo lá é ateu, é agnóstico, é não sei o quê. É um terror, eles me perseguem. Eu queria um emprego melhor, que fosse mais, que tivesse menos tempo, para poder eu ter tempo para Deus. Eu acho tão engraçado isso, né? Ter tempo para Deus. Ela está num trabalho que ela é a única cristã, é a única pessoa que pode influenciar de algum modo aquela realidade de trevas. Ela quer sair dali. Para quê? Para ter mais tempo para Deus. Aonde? Na liturgia. Ou então, não sei, evangelizando quem já é evangelizado, porque tem gente que trabalha assim, né? Ele passa o tempo inteiro fazendo trabalhos eclesiais e no final do ano ele está cansado e ele diz assim, mas eu passei o ano evangelizando, mas ele passou o ano conversando com quem já é evangelizado. Ele está com a impressão que foi evangelizado, ou melhor, que está trabalhando pela evangelização. Dá para entender? Então tem que entrar na sociedade humana, e os bispos vão observar isso, né? Como é que nós estamos iluminando essas realidades. E por fim, o testemunho de uma comunhão sólida e convicta com o Papa, com o bispo e na estima recíproca de todas as formas de apostolado. Veja bem, o testemunho de uma comunhão sólida e convicta. Não é só a gente ter uma comunhão sólida, mas também convicta. Nós precisamos ter convicção de que é necessária a comunhão, com todas as dificuldades que ela tem. A gente precisa dela, a gente precisa estar juntos, né? Juntos e comungar, ter um só coração, mesmo que seja cada um fazendo o seu trabalho. E essa convicção, ela diz respeito ao Papa, diz respeito ao bispo, mas também na estima recíproca entre nós, entre os apostolados, entre os movimentos, entre as pastorais. Então, na nossa boca não devia nunca ter, sabe, a gente ficar falando mal das coisas, das pessoas, dos grupos. Por mais que a pessoa tenha erros, né? Então, às vezes eu vejo, aí o RCC começa a falar mal do RCC, e o RCC fala mal do RCC, e da pastoral do CDQ, quem tem espiritualidade, quem não tem espiritualidade, tem que acabar com essas coisinhas, né? Isso não vai levar a nada, não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, eu tenho que estimar as pessoas, né? Eu tenho que ter essa relação de estima. E isso passa muito, meus irmãos, pelo crescimento também espiritual da gente, pelo crescimento humano. Porque quando a gente vai se relacionando com Deus e aprendendo essas coisas,
você passa realmente a ter um respeito e uma estima pelas outras expressões eclesiais. Entre nós mesmos, as nossas comunidades, toda vez que a gente vai, toda vez que eu vou e conheço um outro carisma, eu acho tão bonito que eu tenho vontade de ser daquela comunidade, entendeu? Aqui mesmo eu estou com vontade de ficar por aqui. E embora vocês sejam muito diferentes de nós, mas eu sinto como se a presença de vocês aqui fosse a nossa presença. Então, onde tem uma pessoa evangelizando, é como se fosse eu. Eu sinto a coisa dessa maneira. Eu não posso estar em toda parte. Eu gostaria, porque meu coração é teresiano, né? Eu queria ser tudo, padre, bispo, freira, né? Queria ter todos os carismas e queria percorrer a terra para anunciar o evangelho, mas eu sei que eu não posso fazer isso. Mas eu acabo podendo, essa foi a sabedoria que Deus me deu. Onde tem uma pessoa que honestamente, convictamente anuncia o evangelho, ali eu estou. E meu coração está ali, né, evangelizando. Então, eu quero terminar agradecendo a vocês. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, porque vocês não anunciam o nome da Remidos, mas nem nós anunciamos a nossa marca, nós anunciamos uma pessoa. E aqueles que nós conseguimos evangelizar, inclusive que encontrarem outras vocações, né, forem para outras formas de engajamento, elas não precisam vir para a nossa comunidade, elas precisam ir para Deus, é lá que elas devem estar. Então, muito obrigado a vocês, pelo esforço de vocês e pelo que vocês fazem, pelo anúncio do Evangelho. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que horas?